Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Portal de Beats. E no episódio de hoje nós temos um cara muito multifacetado. Ele é guitarrista, gerente de vendas, empresário audiovisual e também apresentador de podcast. Nós hoje temos a honra de receber Murilo Reis. Murilo, seja muito bem-vindo ao podcast Portal de Beats. Eu que agradeço o convite. E aí, vamos bater um papo aí, né? Vamos falar desse mundo aí, desse universo que é fascinante. A gente estava falando em off que não é nada fácil, mas esse fascínio, essa coisa desse tete a tete, de absorver informação, é muito gostoso, né? Então, vamos falar disso aí. Murilo, você é guitarrista, empresário audiovisual, você é gerente de vendas, você também é apresentador de podcast e faz gerenciamento também de podcasts. Eu queria saber se você também não é modelo, porque é bonitão, hein, gente? Olha só para Murilo. Obrigado. Obrigado. Você já modelou, não? Fiquei envaidecido agora. Mas é que eu acho que é pela música, né? E eu gosto de rock e eu sempre vi os meus ídolos, os rockstars, eles eram bem estilosos, né? Cabeludos, né? E tudo mais. E eles me inspiraram muito, assim, e eu quis seguir, assim, né? Tipo assim, eu vejo muitas bandas que são muito boas, mas às vezes o figurino não acompanha, assim. Eu acho que ali na hora do show eu quero que a pessoa tenha a mesma sensação que eu tinha quando via um ídolo, entendeu? Então, legal. Às vezes eu vejo, assim, uns colegas muito músicos músicos, assim, na área do rock, mas ele tá, do jeito que ele iria no shopping, do jeito que ele trabalha. Tem que ter um estilo. Então eu acho que ali no show, na beira do palco, você vai pra áudio e imagem, né? As duas coisas, né? E você é estiloso, até tem uma capivara no seu microfone, no seu podcast. Sim. Eu sou muito visual, na verdade, eu gosto muito disso. Verdade. Aí, olha só, audiovisual. Pra mim, juntou o útil ao agradável, né? Então, engraçado que eu, quando era criança, eu era uma pessoa totalmente ao contrário disso. Sério? Eu fugia de festa junina, fugia de Olimpíadas, fugia de qualquer evento, apresentação de grupo na frente assim, sabe? E a pandemia que me deu uma chacoalhada. Eu já tinha banda, tudo, mas a pandemia deu uma chacoalhada, aquele isolamento, né? Que fez a gente dar uma pirada. Eu pirei nesse período. Eu pirei também, cara. E aí eu vi a importância das conexões, né? E aí eu dei uma chacoalhada a partir da pandemia, que foi quando eu entrei nesse mundo. E você, o Delvan, pirou na pandemia. Delvan, muito bem-vindo ao podcast Portal de Beats. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Ainda mais na presença desse ilustre convidado, né, cara? Rapaz, ele é... multifacetado. Multifacetado, esse é o termo que eu estava procurando. O cara toca guitarra, gerente de vendas, trabalha com podcast, é bacana. Vamos aprender bastante hoje aqui. Exatamente. E você, Delvan? Delvan, ele nunca responde minhas perguntas, por isso que eu sempre uso o megafone para falar com o Delvan. Delvan, você pirou na pandemia? Rapaz, eu pirei de tanto trabalhar. Porque eu sou da área de TI, verdade, né? Tinha muita transmissão ao vivo. Exatamente, na época que começou, né, a parte dos lockdowns, dos isolamentos, né? O pessoal, tudo que era ao vivo presencial migrou, né? A maioria migrou, os eventos migraram para as plataformas online, né? Sim. Isso sobrecarregou bastante a nossa equipe, né? Então, a gente pirou de tanto trabalhar. A gente às vezes trabalhava 10, 12 horas seguidas, assim, porque você sabe melhor que eu, né? As pessoas acham que é só sentar aqui, apertar o play e gravar. E não é, cara. Tem todo um background. Tem um trabalho muito, né, anterior. Tem um trabalho muito grande. Então, muito minucioso, inclusive. Exatamente. Às vezes 1 hora de transmissão te gera 5 horas de trabalho, às vezes, né? Entre você conversar com a equipe, enfim, né? Depois a gente vai expor isso. A gente trabalhou bastante mesmo. E Murilo, sobre o Central Cast, o que te estimulou, o que te motivou assim, vou montar um podcast? Então, durante a pandemia mesmo, que foi o boom dos podcasts, os primeiros ali, o primeiro que eu vi foi o Flow, né? Tive até a oportunidade de recentemente entrevistar o Igor numa breve oportunidade. E eu te falei para ele, olha, hoje eu faço isso, tem uma produtora, uma empresa por culpa sua. E ele falou brincando, me desculpa, aí me deu uma entrevista bem legal. E aí, mas foi assim, foi vendo eles, e eu via que eles, por serem jovens e terem uma cabeça próxima, né, uma geração daquele jeito despojado, eu falei, cara, eu e meus amigos, às vezes a gente tinha umas conversas, uns momentos ali, numas resenhas que eram muito próximos daquilo.
E é um meio muito descolado ao mesmo tempo, né? Aí eu e meus amigos conversando, vamos fazer. E juntamos em 4 colegas, assim, não eram todos amigos, né? Mas com essa ideia em comum. E eu lembro que a gente fez a nossa primeira reunião e de cara, assim, eu já entrei nessa, vamos dizer assim, mergulhei de cabeça nisso. Saí da primeira reunião já procurando câmera para comprar, já comprei na primeira semana. Na segunda reunião eu já estava com a câmera e mais um suporte de microfone. E cada reunião eu voltava com uma novidade, só que os meus parceiros não voltavam com nenhuma. Era só Você ideia. já com a infraestrutura? Eu já montando as coisas, meus parceiros nada. Foi a partir daí que eu cunhei uma profissão, né? O sócio abstrato, né? Tem um cara que quer ser seu sócio só com ideia, mas Gostei. não... E era só eu colocando coisas e assim, muito apertado, assim. Durante a pandemia, por causa do isolamento, o que tinha é que eu não gastava tanto dinheiro por causa do isolamento, né? A gente não sai, a gente não faz as coisas. Então eu tinha uma reservinha e eu fui comprando coisas e pesquisando muito, né? Então, antes de abrir as portas do meu podcast, de dar o play na primeira câmera, foi 1 ano e meio de acumular equipamentos. Por quê? Né? Esqueci de contar essa parte, né? A hora que eu vi que os meninos não estavam somando de verdade, eu saí desse projeto, que eles nunca seguiram o projeto, nunca. Eu retomei sozinho. Não dava mais para voltar, já tinha aqueles investimentos, não dá, você não vende, né? Você até vende, mas você já não consegue o valor que você... Já teve uma depreciação ali, né? Aí fui acumulando 1 ano e meio, pirando assim, virou uma compulsão isso daí, né? Não tinha mais como voltar. E pandemia, depressões, aí apareceram outras pessoas querendo se associar a esse projeto. Falei, opa, consegui uma força. Só que também eram mais novos sócios abstratos também. E ou seja, passaram 3 turmas assim nesse meu processo, que assim não só somaram com, eu diria, a experiência, e me obrigou a ficar sozinho, e cada experiência dessa eu saía um pouquinho mais fortalecido, né? E aí, bom, experiência, né? Foi a partir daí que surgiu o Centralcast. E eu tô assim sozinho até hoje, vamos dizer, nós somos um podcast independente, né? E é só eu e mais uma pessoa e outros parceiros, vamos dizer assim, parceiros, né? Que corroboram com algumas prestações de serviço e tudo mais, né? Essa história é perfeita, né? E quanto que a gente cresce, né? Com cada experiência dessa. Verdade. É claro que hoje falando, eu estou contando tudo de uma maneira muito resumida, né? Mas nesse processo eu frequentei psicólogo, porque juntava o isolamento e juntava essas dificuldades pessoais, né? Eu tive que rever muito a minha vida ali, porque eu vinha de um processo de 2017 a 2019, eu tive uns reveses assim na vida, né? Tive uma companheira que faleceu, só tinha o bem, eu tinha um carro, aí eu vendi esse carro e não me pagaram, ou seja, eu fali, passei 19, 20, totalmente assim, dependente, morando com os pais, assim, tentando, né, juntar os cacos, né, desse processo. Então, foi um baque muito grande. Foi um baque e o processo de criar o podcast foi com sangue, suor e lágrimas mesmo, né? Então, eu acho que das pessoas que passaram ali no processo, ninguém estava tão comprometido com a ideia como eu, né? E eu até falo assim, outros produtores daqui da cidade, né? Que eu vejo que tem outros muito, muito legais. Mas, por exemplo, o cara faz, às vezes, num estúdio alugado, ele faz né, terceirizado, essas coisas. Talvez poucos façam com a garra que eu faço aqui, entendeu? Por causa disso, por causa desse histórico, né? Mas é uma coisa que é construída, né? Não é do dia para noite. Como eu disse, antes de dar o primeiro play, foram 1 ano e meio, né? Para conseguir fazer tudo funcionar. E Murilo, primeiro dizer que eu sinto muito, né, pela sua companheira, e toda essa sua trajetória, você vê que muitas vezes quando a gente
cresce, evolui, Sim. precisa passar por frustrações. E hoje seu estúdio é uma referência, né? Sim. Ele é gigante, ele é lindo, ele é bem iluminado, visivelmente a parte das câmeras são de alta qualidade, a gente vê que você entrega um conteúdo bacana. E não só o conteúdo, mas é um conteúdo que esse livro aqui, ó, vou até mostrar aqui na minha câmera, Delvan, chama O Poder da Comunicação, de Manuel Castells. Ele também escreveu A Sociedade em Rede e vai falar mais ou menos assim, que o quanto que a gente troca essa informação e que a gente também está moldando a vida do outro, né? E aí eu assisti um episódio que você você inclusive tem uma coisa que eu não tenho, que às vezes eu interfiro o convidado, mas você espera pausadamente, né, o convidado falar, você é bem calmo, eu adoro assistir o seu podcast, é por isso que você está aqui. E aí ele fala assim que ele vai explorar, viu, Delvan, as redes de comunicação, dizendo que ela tem uma função muito grande, né, na sociedade, nas lutas sociais, nos movimentos sociais, e que vai transformar o comportamento humano. Ele também vai dizer assim que vai mudar a realidade de muitas pessoas. E aí você entrevistou uma pessoa, um profissional, falando sobre ansiedade. Você não tem ideia o quanto que mudou assim minha vida, minha forma de ver. Então o podcast também é isso, né? Esse poder de comunicar também muda a vida do outro. Exatamente. No meu processo, Aline, agora vamos falar de podcast, eu fui percebendo o poder de uma câmera e um microfone. Sim. Primeiro eu percebi isso. E aí eu entendi que ali sozinho, eu vou pagar minhas continhas e vou... Primeiro eu queria fazer só o meu podcast, né? Eu queria só ser o meu podcast, o Centralcast. Aí eu percebi que para a coisa ficar sustentável, eu pagar aluguel, pagar né? Eu tenho um trabalho tradicional, né? Que eu falei que eu sou gerente de vendas, né? Numa empresa da família e tal. Mas ele não era o suficiente para bancar as duas coisas, a minha vida e isso daí. Aí eu falei, isso aqui tem que ser mais sustentável, eu tenho que fazer disso aqui uma produtora, né? Então, nesse processo de ser a produtora, eu percebi também que não vai... As pessoas não batem todo dia na sua porta que eu não quero fazer um podcast. Exatamente. Às vezes até batem, mas a hora que você fala de custos, essas coisas, todo mundo corre, né? Porque acha que isso daqui infelizmente, infelizmente ainda não é para todo mundo, não é uma coisa totalmente democrática por causa do custo alto, né? Então eu fui percebendo que na verdade eu tinha que investir na qualidade do que eu estava fazendo ali. Eu ainda não tinha uma qualidade técnica das melhores câmeras nos meus primeiros podcasts, mas na qualidade da informação e das pessoas que eu levava ali. Eu percebi que ali eu estava construindo o legado nosso ali, que é o nosso network, né? Isso. Então eu percebi, vai ser uma escalada mesmo, longa, degrauzinho por degrauzinho. Às vezes eu queria chegar em uma pessoa para entrevistar que eu não conseguia, mas eu mirava alto para chegar naquela ali, entendeu? O tiro cair na que estava embaixo, vamos dizer assim. Ou através daquela eu entendia que eu estava furando bolhas. Eu quero entrevistar grandes empreendedores, pessoas que tiveram muito sucesso aqui em Cuiabá. Tentava vários e um me dava espaço. Eu sei que se eu entrevistar ele, a hora que eu buscar aquele outro, eu falo, olha, já entrevistei o fulano. Eu percebi que eu furei bolhas. Então, é um processo longo de furar bolhas. Fura. São bolhas que não acabam mais. Então, foi dessa maneira eu fui percebendo que o poder, assim, do microfone e da câmera é muito grande, entendeu? Então, tipo... A cada entrevista ali que eu faço, eu percebo que eu rompi com alguma coisa a mais. Tanto aonde eu quero chegar como podcast, como também para quem está assistindo, né? Sim. Então, o podcast ele também tem um poder de humanizar quem tá ali, né? Quem está dando a entrevista. Eu fiquei fã de algumas figuras, por exemplo, assistindo os grandes podcasts. Às vezes nem pelo trabalho dele, assim, às vezes um cantor, que eu nem sou fã do trabalho dele, mas eu fui perceber que ali, como ele estava sendo ele, percebi que era uma pessoa super legal. Então eu passei a ser um admirador, por exemplo, entendeu? Interessante. O Supla, por exemplo, o cantor Supla, eu não sou fã dele, embora roqueiro, eu sou fã da figura dele. E quando eu vi ele dar uma entrevista no Flow, eu fiquei encantado. Pô, que cara legal. Ele tem aquela imagem de louco, né? Ele é maravilhoso. E ele é super inteligente, super fofo, até por outro lado, né? Então, o podcast tem esse poder de humanizar as pessoas, né? Então, é uma troca. E quem tá aí, igual você tá agora, vamos falar a verdade,
é muito prazeroso também, né? É. A gente fica como uma esponja ali, E a gente acumulando. aprende muito. Eu costumo dizer, inclusive, que o podcast é uma forma de aprender. É uma Sim. desculpa que eu tenho para aprender um pouquinho mais, né? É, com certeza. E aí, quando você falou de democratizar, né? Porque é caro, né? Os equipamentos. Ao mesmo tempo, existe uma democratização quando o nosso conhecimento alcança pessoas geograficamente distantes. Então, assim, alguém que está na Espanha, alguém que está na Gana, Sim. pode estar acessando essa informação. Sim, com Então, o certeza. podcast tem um poder de chegar longe. Exatamente. E ele vai dizer aqui também sobre o poder, né? Que a gente também tem um poder. Porque eu, por exemplo, se fosse há muito tempo esse podcast aqui, eu tinha que ser um William Bonner. Alguém Sim. que eu estivesse na Globo, no SBT, na Record. Já ser um canhão, né? Você tem que ser Exatamente. Hoje nós temos o mesmo poder deles, porque eles usam as mesmas redes que a gente. YouTube, TikTok, Spotify. Então, a gente está no mesma paridade desse poder, levando essa Nesse aspecto, informação. realmente é mais democrático, né? Nesse aspecto, né? Com certeza. E você gosta de podcast? Eu gosto, eu já assisti mais, mas depois que eu comecei a trabalhar como produtor, eu tenho que assistir muitos conteúdos que a gente faz ali, né? Sim. Então eu já não tenho tempo de assistir o dos de outros. acompanhar os dos outros, né? E às vezes também, às vezes é legal também para eu não me influenciar e ser mais eu mesmo ali na hora de fazer. Interessante isso Entendeu? aí, é verdade. Mas eu sempre dou, quando eu posso, eu assisto uns cortes, alguma coisa. Não consigo mais assistir um podcast inteiro, tal, mas às vezes uma figura aparece, uma figura. Hoje eu tenho um podcast de música que chama é do Clemente. Ele é um produtor musical do Rio de Janeiro, e ele entrevista pessoas assim que não são tão midiáticas. Você precisa dar o guitarrista do Tim Maia. Entendi. Então é 2 Dando horas vozes. o cara contando isso. Tipo assim, quem que é o cara que era o baterista, o guitarrista do Tim Maia? Quem que foi o cara que fez a música para Elis Regina? Ele entrevista um pessoal que é menos mídia, mas é muito importante, entendeu? Então hoje em dia eu gosto de assistir uns podcasts assim, não com os figurões mais, entendeu? Esse é um tipo de podcast bem autêntico. É bem autêntico, né? E que eles devem saber de muita história, inclusive. Sim. A minha intenção ali com o meu podcast também é fazer esse tipo de coisa, por exemplo, né? Mas ainda a gente enfrenta uma dificuldade em acessar certas pessoas, ainda não é nada fácil ainda, né? Então, por exemplo, empresas aqui, né, de Cuiabá, vamos dizer assim, no grande eixo, né, Rio e São Paulo, os podcasts têm um poder muito maior, porque também as pessoas lá são um pouco mais midiáticas. Você, por exemplo, vai entrevistar um cantor, ele já está tão acostumado, né, com uma câmera e um microfone. E lá, tanto que o pessoal se solta mais, toma uma cervejinha, né, alguma coisa. Aqui o pessoal sabe que ali é uma oportunidade que ele não vai ter sempre, e o pessoal fica um pouquinho mais na defensiva. Verdade. Então já cansei de encher a minha geladeira lá de bebidas e coisas assim, a pessoa não aceitar. Hoje em dia eu ofereço poucas coisas porque a pessoa tem medo dela relaxar e soltar demais o que deveria, entendeu? Então a gente aqui ainda tem esses desafios aí, né? De como fazer um convidado se soltar totalmente, né? Ficar totalmente à vontade e tudo mais. E o Centralcast não é só um espaço seu, né? Você Sim. acaba... como é que funciona? Você aluga o espaço para outras pessoas? Você gerencia outros podcasts ali mesmo, não é? Exatamente. Eu sei que tem Entre Facas. Tem Entre Facas. Eu estava assistindo Entre Facas. Eu assisti eu acho que é InformaCast. InformaCast. Tem o Bia Chamada Geral, que agora Assisti também. é o mais jornalístico de todos, Sim. assim, agora. Que é uma pessoa muito... Tem uma história muito legal no jornalismo aqui da região. E ela também tem acesso a grandes figuras, né? Já levou lá o Wilson Santos, que foi prefeito aqui de Cuiabá. Já levou uns jornalistas de bastante renome aí. Mas assim, a ideia, né? Por isso ficou o Central, né? O Centralcast, na verdade, quando eu estava fazendo o nome, eu fui registrar o nome, eu queria outro nome. Ia ser Fora do Eixo. Por a gente não estar dentro, né, naquele grande eixo. Só que quando eu fui registrar esse nome já era Usado por alguém. era usado. E aí eu tentava falar com o pessoal do registro de marcas lá, várias ideias super legais, nenhuma dava. E eu falei, pô, a gente está aqui no centro da América do Sul, né? No centro geodésico, né? Pô, a minha ideia era que aquilo fosse um hub, assim, de pessoas que passassem ali, de ajudar, informar, né?
de oportunidades e tudo mais. Aí eu falei, vê aí. Eu mandava de 10 nomes, assim, hein? Aí foi eliminando, tinha o Centralcast. Falei, não, vai ser esse. É perfeito. E é fácil de falar. E o nome Central tem uma força, né? Sim. Eu gosto de falar assim, Central do Brasil, Central de não sei o quê. É um nome forte. Eu falei, é o que eu quero mesmo. Eu quero que ali seja uma central de oportunidades e tudo mais, né? E aí, aí eu tive que fazer o Central Studio, né? Que é o que faz, que virou a produtora, né? E aí foram aparecendo os primeiros... Hoje a gente faz 5 produções, né? Tem de uma nutricionista que eu assisti também. Isso, tem o da Tainá Ortiz, que ela é nutricionista, doutora em cardiologia, e ela já foi personal e atleta, né? Então ela sabe muito, assim, sobre o universo, assim, da saúde, da boa forma. Independente se você quer ter boa forma, mas você quer ter bem-estar, ela ensina tudo. Esse conteúdo dela é um infoproduto, né? O dela é o mais diferente dos produtos que a gente faz. E tem o Entre Facas também, que é sobre gastronomia e o empreendedorismo que envolve a gastronomia, da baixa à alta, né? Bacana. Eles entrevistam chefes e empreendedores do meio da alimentação. Tem o InformaCast também, que ele é de variedades, mas também é um personal que apresenta, né? Que o nome foi bem bolado, né? Eu adorei. Informa, né? E informar, né? Que é o Schumacher, que é o Antônio Schumacher, que ele é um personal super conceituado aqui, atleta também. E o Bia Chamada Geral, né? Então a gente faz essas... E aí eu tô ali por trás de todos. Não tem nenhuma gravação que você vê ali que eu não tô atrás das câmeras, né? Então eu tô... Você está sempre presente. Sempre presente, e é impressionante também. Imagina, todos têm histórias e informações, e eu tô ali atrás acumulando tudo isso, né? Há pouco tempo atrás, os outros falavam, você vai dar uma entrevista, eu ficava totalmente nervoso. Hoje eu tava vindo pra cá e falei, nossa, tô bem tranquilo, né? Mas é porque... Você tá super à vontade. Porque você fica nesse meio, sendo exposto a isso o tempo todo, né? Então, você vai ganhando confiança também, né? E também imagina o meu network que eu já estava expandindo com o meu podcast. E a hora que apareceram mais 4 outros podcasts para eu fazer, eu passo o cartãozinho para todo mundo, dos convidados dos meus clientes. Sim, verdade. Então, tipo assim, nossa... Aí é aquela coisa, você falou da gente ser referência. Aos pouquinhos eu percebi o que é se tornar uma referência, de pouquinho em pouquinho. Cara, não tem jeito, é uma coisa que você não compra do dia pra noite. É demorado, né? Mas um dia chega. Porque, por exemplo, eu vi que tem Reels seu que bate mais de 6 mil visualizações. Sim. Eu acho isso muito. Sim, então tem umas coisas, né, que é impressionante, né? Foram mais bolhas, assuntos, assim. Sim. Mas a gente tá naquela dificuldade, a gente estava comentando. Às vezes a gente tem um conteúdo maravilhoso, né? Até uma crítica que a galera, os consumidores de podcast da nossa região, eu faço a essa galera, que eles estão muito voltados ao nosso litoral, né? Ao grande eixo ali, né? Mais de frente, fala que eles estão mais de frente para o mar, mais de costa que para o interior do país. Que aqui tem muitas coisas boas, né? Muito conteúdo bom a se explorar, as pessoas devem conhecer. Ali a gente... Tivemos bate-papos ali com histórias, assim, muito ricas, assim, muito interessantes, assim, que eu falo, meu Deus do céu, se fosse lá, se essa pessoa desse uma entrevista lá, isso ia estar gigante, né? Então a gente está nessa... Claro que a gente sabe que não dá para competir, mas a gente sabe que dá para ser bem maior ainda essa visibilidade, né? Exatamente. E Delvão Podcast tem uma coisa interessante que é assim... Não é uma entrevista em si, é um bate-papo, né? E muitas vezes as pessoas até não entendem e falam que a gente interfere e tal, mas não é, porque é um bate-papo. Não é, Delvan? É bem isso mesmo. Foi isso que também me chamou a atenção no formato, né, do programa, do podcast em si, né? Esse formato mais descontraído, sem aquele roteiro, sem ser roteirizado, aquela coisa que você não pode falar tal coisa, não pode... Muitas vezes falam até palavrão, dependendo do contexto, enfim... É mais despojado, né? Sim. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta. Você acabou de falar que tem as bolhas, né? Digamos assim, desse universo do podcast, do universo do entretenimento, enfim, dos conteúdos em geral. Não sei se você deve saber, né, como produtor de conteúdo, que o próprio mecanismo do YouTube produz essas bolhas, né? Aí, nesse contexto, eu queria te perguntar o que você acha disso, se você já foi prejudicado por isso, porque... Pegando o gancho do que a Michelle já falou,
o seu canal, e assim como o canal dos seus parceiros, tem conteúdo de ótima qualidade. Isso. E às vezes a gente não vê essa qualidade refletida nos números, o que não é demérito do conteúdo, né? Deixando bem claro, é demérito da bolha criada pelo próprio YouTube, né? Assim como diversos outros, né, influencers criam conteúdo de qualidade, mas que não conseguem furar essa bolha por conta do mecanismo do YouTube. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se você já foi prejudicado, o que você acha disso? Eu acho que exatamente isso daí. O algoritmo, ele produz essas bolhas, né? Você vai e faz uma pesquisa, ou sei lá, ele te ouve aqui, aí daqui a pouco você entra, ele está oferecendo aquele conteúdo para você, né? Eu acho que até um certo limite, isso é interessante, né? Porque ele traz coisas do seu interesse, mas eu não sei até que ponto esse algoritmo, você que entende aí da IA, qual a porcentagem que poderia colocar aí nessa inteligência de também ela te oferecer coisas mais diversas, né? Porque a pessoa não entende, né? Que muita gente ainda não percebeu isso, né? Acha que algoritmo é uma coisa de outro planeta e ela não está percebendo que ela vive hoje dentro de um algoritmo, né? Sim. Então, às vezes, você procura só sobre um assunto, o algoritmo te inunda daquele assunto e você acha que a realidade do mundo é aquele assunto, né? Exatamente. Digamos, vamos pegar uma coisa um pouco absurda aqui, terraplanismo, né? Digamos que a gente pesquisa, eu flerto com essa ideia e pesquiso, e começa a me chegar e ele vai mandar, aí o YouTube vai te oferecer, e gente falando que provou que a Terra é plana, e aí você respira só aquele universo ali, né? Pode até acreditar, não é? Isso, aqui a pessoa acaba acreditando que aquilo ali é uma verdade, né? Então a gente está falando de um exemplo absurdo, mas que pode levar para outras coisas, né? Negacionismos e tudo mais. Então, quando a gente fala só de conteúdo, é a parte mais inofensiva disso, né? De conteúdo de entretenimento, né? Mas quando leva para esse universo, aí já começa a ficar perigoso, né? Então eu acho, sei lá, quem programa esses algoritmos aí poderiam colocar ali uma porcentagem nele para ele buscar assuntos mais diversos e não ficar oferecendo só aquilo, né? Então, com certeza, para quem está nesse trabalho igual a gente aqui, a gente está, vamos dizer, cortando o mato de certa forma, ele atrapalha em alguns momentos, porque o pessoal só chega para o pessoal o conteúdo de lá, né? Do grande eixo, né? Dos grandes centros, né? De fato, você argumentou muito bem exatamente isso. E muitas vezes tem uma técnica através de inteligência artificial que chama predição, que é em cima do nosso comportamento. Se a gente faz essa pesquisa, como você falou, vai vir sempre a bolha dessas informações, né? Sim. E hoje, para o pequeno crescer, tem que fazer anúncio. Aí a gente gasta dinheiro, eles ganham com isso, né? Sim. Porque, na verdade, a gente não é cliente deles. A gente é um produto. Sim. Deles, né? E a gente acaba trabalhando para eles, para Instagram, para Facebook, né? Exatamente. Nós somos os funcionários deles, né? Mas tudo isso que você vem falando aqui é uma chave. E a gente tem aqui a chave da nossa logomarca. A chave está aí atrás de você, a chave está aqui na minha mão. A chave, Murilo, para a gente é tudo, porque chave abre portas, abre o portal. E quando a gente entra, né, passa por essa porta, ganhamos conhecimento, informação, e com esse conhecimento a gente cresce, a gente eleva. Sim. E aí a gente tem um quadro, que é a entrega da chave. Eu quero saber, Murilo, se você trouxe sua chave. Sim, eu trouxe a minha chave. Minha chave é um pouquinho diferente. Tem problema? Ai, vai ser ótimo. Pessoas criativas trazem chaves diferentes. Sim. A minha chave, ela é uma palheta, né? Que lindo. Que é um instrumento, né? Para quem toca, né? E é muito importante, inclusive, né? Parece uma coisa pequenininha, mas se você for olhar nas mãos aí dos grandes, esse pequeno pedacinho de plástico... Faz um som maravilhoso. Faz muita diferença. E essa daqui é uma minha, que é personalizada, ó. Essa é a minha... Dá uma olhadinha aí. Ai, que lindo. Personalizada mesmo, Murilo Reis. Lindíssima. E assim, não, né? Para quem toca, né? O instrumento também é uma chave, né? Para você acessar também as emoções das pessoas, para você tocar. Tem certeza que você vai deixar essa coisa linda aqui? Sim, é sua, pô. Então eu vou te entregar para você colocar dentro, tá? Pode deixar. Tem um ritual. Tem um ato... Tem um ato simbólico. solene demais. A gente abre aqui o compartimento para que você coloque aqui. Tá depositada a sua chave, registrando assim a sua presença, marcando a presença aqui no Portal de Beats.
E eu fiquei muito feliz. Temos aqui um cantor de voz e violão da Night. Fala, Delvan, gostou da palheta? Delvan tá querendo levar pra ele. Que ele eu vou manja, pegar né? pra ele. Achei bem legal, cara. Bem legal mesmo. Eu aproveitei uma identidade visual de uma marca de cigarros, né? Não vamos fazer propagandas aqui, né? Mas eu entendi. É a mesma fonte, as mesmas cores. Isso. Dá uma olhadinha. Linda, né, Delvan? E aí, legal dessa paleta aqui, né? É a questão que a gente fala do network, né? Hoje, a gente, por exemplo, o vocalista da minha banda, o Jomar, ele é publicitário e é designer, né? Então ele faz isso daí. Ah, ele que Ele faz. que fez pra mim, né? E aí, hoje baseado só nas pessoas que passaram ali, se eu quiser, vamos dizer assim, montar uma equipe, assim, uma equipe super capacitada, eu consigo com pessoas que passaram por ali. E aí o poder, né, que eu falo, da comunicação, né? Também a gente, claro que depende, não é só se comunicar, mas o poder de articular também, né? A minha banda, por exemplo, já gravou um clipe muito bem gravado. E se você vê a qualidade assim, você fala, nossa, um negócio quase cinematográfico. E foi só com articulação, assim, não teve dinheiro. Incrível. Foi só com o poder da comunicação. Então, tipo, foram pessoas com ideias parecidas que se juntaram e colocaram ali o empenho ali para fazer aquilo acontecer, né? Então, ali, quando eu falo Centralcast, né? Eu quero que ele também seja uma central para fazer mais isso, entendeu? Eu ainda vislumbro a possibilidade de aumentar que o Centralcast tinha capacidade de, como que eu posso dizer, criar coisas maiores, entendeu? Sim, vai crescer bastante. Então, tipo assim, vamos, digamos aqui um tempo a gente fazer alguma coisa colaborativa. Então, tudo assim na base da amizade mesmo, porque aqui nesse começo não tem dinheiro para ninguém, Não né? tem. Então, tipo assim, tudo com ideias, podemos corroborar um com o outro, né? Aquela congruência, né? Então, a ideia é crescer dessa maneira, entendeu? Igual a gente fez o clipe, por exemplo, né? Usando esse exemplo, fazer coisas maiores também usando essa articulação, né? Que é fazer política também, né? Eu acho que essa parte, né, que eu desenvolvi também de criar coisas maiores, né? E se precisar da gente, tamo junto, viu? Sim. Pra gente fazer parcerias. Pode contar com a gente. Nós já recebemos um convite, quinta-feira. Exatamente. Eu e Delvan estaremos lá na Centralcast. Aí vocês já vão conhecer lá o estúdio e tudo mais. O estúdio de verdade, porque esse aqui tá bem amador. Não, olha, eu fiquei impressionado. Eu queria... Faz quanto tempo que vocês começaram? Eu acho que em julho foi a primeira postagem. Quem dera se quando eu comecei eu tivesse isso daqui. Se você ver as minhas primeiras gravações assim, eu só deixo por caráter histórico, mas assim, dá uma vergonhinha, assim, sabe? Talvez daqui a um tempo eu passe a ter mais orgulho. Mas você tem luzes pelo teto, uma coisa linda, assim, sabe? De muitas cores e de textura também. Ah, sim, mas isso aí é o tempo, né? Se você não tem bala para comprar tudo de uma vez, né? Vai devagarzinho. Você vai construindo, né? Devagarzinho, mas olha, eu queria, quando eu comecei, ter isso daqui. E quando você me mandou os primeiros conteúdos, eu falei, caramba, mano, que bacana que eles conseguiram ali. Bem legal, cara, parabéns. E a gente começou falando sobre educação e tecnologia, mas depois eu pensei assim, vamos falar de tecnologia e sociedade, para ampliar mais, né? E você vê que o podcast é pura educação, é pura tecnologia, porque também é a possibilidade de levar um conteúdo de uma educação não formal, né? A gente aqui está falando também de educar, porque você está levando conteúdo, né? Esse da nutricionista mesmo, que você tem lá, que é sua parceira, nossa, ela fala coisas e ela tem uma didática. Sim, e fala muito natural, passar, né? E a gente fica assim, prestando atenção e não para de assistir. É muito fácil, ela sabe sintetizar bem, né? As coisas que ela fala, as informações que ela tem que passar lá. Então, tipo, inclusive é muito fácil gravar o conteúdo dela. Ela quase não tem roteiro. Vou falar disso. E aí vai, de vez fluindo. Em quando ela perde peraí, volta um pouquinho. É muito fácil trabalhar com ela, não vai ter muitos cortes, né? Não tem muito ponto de corte. E falar nisso, tem algum meme, algum momento engraçado que você entrevistou alguém? Por exemplo, aqui, choveu recentemente. E eu entrevistei uma cineasta.
E ela falando sobre os documentários dela. Faltou luz. Mas ela é iogue, ela é doula, ela é zen. Ela ficou pacientemente aguardando. Então, a gente teve 4 tomadas, né? Sim. Que eu vou editar depois. Já foi nessa semana. Ela interrompe. A luz, a energia. Ela ia e voltava? Local. Sim. Aí vocês pegavam, foi Desligava fragmentado. tudo, fragmentado. Foi. Entendi. Você Olha, teve algum momento assim? eu já tive uns perrengues ali, assim, não que gerou meme, mas gerou, nossa, quase lágrimas, assim, porque já teve uma entrevista muito legal lá no meu começo, que a gente ainda era bem... Hoje a gente está muito seguro quanto ao equipamento, sabe? Sim. A gente sabe dominar, entender, se deu um belzinho, o que foi, mas no começo, nossa, a gravação era 5 da tarde, 6 da manhã eu já estava tenso já, sabe? E aí teve uma gravação que foi lá 1h30 e tal. Aí depois a gente descobriu que não gravou o áudio. Meu Deus! Loucura. A gente colocou para gravar, mas deu um problema lá na interface lá que não gravou. Entendeu? O que vocês resolveram? Fez como? Tivemos que remarcar de novo, explicar. Delva ficou nervoso, ele já foi olhar ali para ver se tá gravando. Já foi. Tá gravando, aí graças a Deus. Já tive depois mais outros 2 programas inteirinhos, que aí tive um problema numa placa de vídeo. E eu perdi 2 programas inteirinhos. Esses 2 até hoje eu não consegui remarcar. Não conseguiu. Mas foi uma vergonha, assim, pra ligar e falar pro cara, vamos remarcar. Um deles era em 3 pessoas, né? Então era eu mais 2 convidados diferentes, que o difícil foi conciliar as agendas, né? Então depois nunca mais consegui conciliar as agendas dele. É um perrengue, hein? Então esses aí foram traumáticos. Tive 3 episódios que foram... Esses aí que eu perdi foram traumáticos, assim. Sim. E uma vez que ficou desligando, piscando a TV, eu resolvi desligar mesmo. Mas essas coisas atrapalham, assim, qualquer coisa que foge do eixo. Porque a gente espera que tenha, né? E aí imagina, né? Vocês estavam perguntando se a gente faz ao vivo. É isso que a gente quer... Isso que a gente quer evitar no ao vivo. Imagina quando isso acontece ao vivo, cara. O ao vivo também tem tosse. Tem xingamento. O ao vivo tem muito... Exatamente. Então, por exemplo... Perrengue. Muito perrengue. Eu já falo, né? As pessoas me procuram lá. Você faz ao vivo? Eu faço. Mas eu queria fazer ao vivo. Eu falo assim, tá bom. Qual o horário que você quer fazer? É à noite, né? Eu já vou falar, a pessoa já não entende que tem custos diferentes. Porque ela quer à noite, porque a audiência é melhor à noite. Beleza. Tá, vai ficar eu e mais um funcionário. 2 pessoas vão fazer hora extra para atender a sua demanda. Aí, tá. O seu convidado, ele tem que estar pontualmente na hora. Ele vai conseguir? Já é outro fator complicador. Você tem que estar lá, porque tem horário marcado ao vivo, né? Isso. E aí, tá, todo esse... Outros BOs técnicos que podem acontecer. E aí, quanto que você tem de audiência ao vivo ali te assistindo para justificar todo esse trabalho? Exatamente. Eu já vi podcast famoso com 16. Então. Porque ao vivo não é na hora. Exatamente. Então, tipo assim... Não é na hora no sentido assim, você não assiste às vezes na hora, você quer ver depois. Sim. As pessoas estão trabalhando, estão em aula e não assistem no horário. Exatamente. Tem uma grande porcentagem que hoje em dia não tem mais paciência de assistir podcast, entendeu? Então, eu falo assim, justifica todo esse trabalho, o investimento que vai ser um pouquinho maior para ser ao vivo, vai ser mais tenso. Justifica tudo isso para você ter 10 pessoas te assistindo, 5, 9. Verdade. Se for acima de 50, a gente já pode, né? Mas aí todo mundo que vem com essa ideia, eu não... pode até parecer que eu tô jogando água no chope da pessoa, mas na verdade eu tô colocando as cartas na mesa. É assim. Você tá disposto? É assim, assim, assado. E aí? Aí a pessoa vai, não, verdade, né? E às vezes a pessoa também tá começando, às vezes ela também não tem o jogo de cintura para um ao vivo. Exatamente. O ao vivo, cara, falou que é ao vivo, você já treme na base. Já treme, não tem jeito, não tem jeito. Já E treme. como que é o seu processo, sua rotina de criação, de produção? Você envia um roteiro, você avisa antes, você que liga? E como é que funciona? Você que mexe com as câmeras? O meu podcast? O meu? Sim, no Centralcast. No meu é eu tudo, praticamente, né? Desde você o convite, contato, faço né? Contato, aí antes de entrevistar eu gosto de trocar umas figurinhas assim, só para entender um pouquinho melhor. O currículo da pessoa. Sim. Quando é alguém que eu não conheço muito, sei muito superficialmente, é diferente de alguém já famoso, né? Você já sabe e algumas coisinhas você busca e, né? E aí, esse é o meu processo. E assim, eu só pego
Um fone? 3, 4 perguntinhas ali, sabe? E se a pessoa tem alguma coisa que ela queira falar também, eu pergunto. Tem alguma coisa que você acha pertinente a gente falar? Por exemplo, se eu vou falar com você, tem alguma coisa que eu levante ali uma questão, né? Porque também a gente vai conversando, a gente embala e esquece às vezes outras coisas pertinentes, né? Sim. Então eu pego 3, 4 perguntinhas ali, que é o meu fio condutor, vamos dizer assim. Até porque cada uma vai abrindo parênteses, né? Vão se desdobrando e indo para outro lado. Então esse basicamente é o meu processo. E aí a parte técnica ali, eu também, antes de ligar, antes do convidado chegar, eu já arrumei quase tudo, assim, né? A última coisinha que acerta ali, a hora que ele senta ali, é só acertar o enquadramento nela. E coisas que eu também fui aprendendo a otimizar, né? Para melhorar, assim, o convidado chegar, já ficar à vontade. O meu jeito também já faz as pessoas ficarem bem à vontade, assim, já vou... Tem enquanto eu gente tô que chega arrumando aqui, tímido. eu tô já conversando com ela, né? Entendi. Não sei o que, e aí, como que tá? Ela fala do calor, fala do trânsito, alguma coisa, a pessoa... Tem os que já são midiáticos, que não tem problema nenhum, mas tem os que chegam um pouquinho travados, que não são midiáticos e aceitam a oportunidade, né? Aí eu já vou... A hora que termina, eu falo, foi 1h30. A pessoa, nossa, já passou. Mas eu também acho que a minha qualidade na comunicação são duas. É o saber ouvir e ser muito curioso. Porque até o último dia antes de dar o play no meu podcast, vamos dizer assim, eu era totalmente fechado, assim, sabe? A hora que eu tava construindo meu podcast, às vezes vinha alguém assim, falava no meu ouvido assim, tipo, cara, você tá montando tudo isso? Você já parou pra ver que você não sabe ficar na frente de uma câmera? Eu ia fazer um videozinho assim, convidando, eu travava todo. Tudo? Assim, eu não conseguia Nem explorar. parece, Murilo, você é tão à vontade, tão midiático. Mas eu sou bom aqui. Se tiver que falar com a câmera, eu não sei, entendeu? Interessante. Que é outra coisa, realmente. Tanto que eu não sei fazer comercial, assim, né? O comercial que a gente faz lá dos meus são assim, como que fala? Não é eu que falo deles, né? Entendi. Que eu não sei falar assim, não sei vender dessa maneira. Vai lá, meu patrocinador Bateras Beat, eu não sei. Isso daí eu não consigo ser natural, né? Mas aí eu falei, cara, vinha essa vozinha, né? Você pensou que você vai ter que estar na frente da câmera? Aí eu só vinha na minha cabeça assim a resposta. Só vai. Se você parar pra pensar, você não vai fazer. Eu fiquei tanto pensando na parte técnica que eu não tinha lembrado que eu ia ficar na frente da câmera. Falei, agora não dá mais pra voltar, vai. E estamos aqui até hoje, né? Já tá no ar. E como que é a sua conexão com o público? Você faz algum engajamento, perguntas para que as pessoas possam interagir, enquete? Eu sei que no final você tem um jeito bem delicado de falar, que eu adorei, que é assim, você pede para as pessoas seguirem, e você falou mais ou menos assim, que é só um clique, é só uma coisa que a pessoa vai fazer. É um gesto mínimo, né? É um gesto mínimo, em cima de um trabalhão que a gente tem antes, né? Sim. De ligar as luzes, ligar o ar, projetar, fazer essa imagem. Como que vai ser? Tipo assim, eu tenho o quadro da chave, pensar em tudo, a pessoa recebe todo esse conhecimento e nem te dá um cliquezinho, né? Um likezinho. E a analogia com um iceberg, sabia que só, se eu não me engano, 6% do iceberg que aparece fora do... Sabia? Olha pra isso. Eu faço essa analogia porque todo o resto tá tudo atrás, né? Exatamente. Isso daqui é só a pontinha mesmo, né? E é uma trabalheira. É uma trabalheira. Então, outra coisa, né, que é um estigma, as pessoas pensam que quem tá na frente de uma câmera, às vezes tem uma condição boa, né? Então, para ela tá muito fácil. Ele é só um apresentador, ele sentou ali... Uma equipe toda vestiu ele, acendeu as luzes, né? Então, eu deixo bem claro que, na verdade, quem está ali na frente da câmera também tá até aqui, assim, de trabalho, né? Alguns podcasts eu deixava isso claro, né? Às vezes eu esqueço de falar, mas eu sempre tento evidenciar a questão do trabalho que é fazer um podcast, né? E aquilo, né? Reforçar, né? É realmente só um movimentinho assim no seu dedinho que não te custa nada. Não custa nada. E pra gente é uma grande força, né? As pessoas também têm que entender, você que está assistindo, você também tem essa responsabilidade. Se você gostou desse conteúdo, né? Você quer que ele continue. E às vezes, vou te contar, eu por estar hoje do lado de cá, às vezes o conteúdo não me pegou
mas eu percebi que tecnicamente a pessoa empreendeu um grande esforço. Então eu dou o meu like Sim. para dar força para Eu aquela faço isso pessoa também. continuar nessa batalha que não é nada fácil, né? Sim. E é aquela coisa também, os que estão, os grandões, eles são uma porcentagem muito pequena, né? Eu falo que também a gente é do underground da mídia aí, né? Dos podcasts, né? Ou seja, a gente está numa porcentagem assim que não tem a mídia, mas a gente carrega, acho que, uma responsabilidade grande, mesmo não estando lá, de levar as informações para as pessoas, né? Então, eu repito, ó, um movimentinho assim que não te custa nada. Vai Já lá. se inscreve, tá? Portal de Beats e Centralcast também. E todos os parceiros também do Murilo Reis. Agora, quando Exatamente. você fala assim que você está, né, nesse nível underground, que ainda não está no topo, você, para mim, é topo. Imagina. Você é uma referência, assim, Imagina. de podcast em Cuiabá, não só pela sua infraestrutura, mas também o quanto que você alcança. E você entrevistou pessoas assim que eu falei, meu Deus, ele entrevistou Elias Neto, cara, ele entrevistou. Quando você recebe uma pessoa assim famosa, você fica nervoso ou fica de boa? Esse daí eu fiquei nervosão. Porque a voz dele é imponente, Nossa. quando ele fala assim, meu Deus do céu, o cara tá na TV, ele tem um canal, um programa só dele, Sim. e ele veio no meu podcast. Sim. Você fica nervoso? Sim, fiquei, porque desde quando eu lembro que eu liguei a televisão aqui em Cuiabá, eu via esse homem na... E aí as pessoas não entendem que, né, essa galera como ele faz parte das nossas vidas, né? Sim. Eu ligava a TV na Globo, era esse cara. É patrimônio Eu de lembro Mato que Grosso. eu tava assim, eu não acreditava que eu tava vendo esse homem na minha frente, ele falando comigo no meu podcast. E detalhe, o Elias Neto, ele também é um ser humano tão iluminado, ele é tão gentil, sabe? Ele é... Bacana demais. Nossa, ele é um amor de pessoa e o fato dele ser uma pessoa assim me tranquilizou bastante, né? Então eu nem consegui abordar tudo que eu queria, porque na euforia ali a gente foi para outras coisas. Ele dá mentoria, por exemplo, de oratória, essas coisas, eu gostaria de falar disso, mas acabamos falando mais da história dele, né, na TV, que também é uma história imensa, grandiosa, né? E ali, vamos dizer agora, como comunicador que está engateando na frente de um cara do tamanho dele, eu lembro que eu fui fazer a introdução várias vezes, tem até o meu editor, ele tirou um pedacinho assim para colocar um flashzinho ali, da hora que eu pedi para ele, desculpa, eu tô nervoso. Mas nem pareceu que teve esse corte, não. Mas viu? eu tava, e ele mesmo que me deixou tranquilo. Outro que eu entrevistei que também foi super legal também, que é outro ser humano maravilhoso, é o Pescuma. Pescuma, eu assisti esse também. Ele foi o primeiro grande. Ele levou um violão e tudo pro seu podcast. Ele foi o primeiro grande que eu cheguei. E impressionante também o nível de profissionalismo, o nível de gentileza, de humildade também. Esses dois são um marco para mim. Porque como a gente estava começando, a gente também às vezes se depara com umas pessoas, vamos dizer assim, que são indiferentes com a gente, né? Vamos usar esse termo mais leve, né? Sim. Te ignoram completamente. Acho que por uma questão de educação, às vezes a pessoa pode até te dar um não, né? Sim, verdade. Mas eu já fui enrolado por tanta gente que eu fui entrevistar, gente que às vezes não tem nem um pingo da história desses dois aí, que, por exemplo, que foram muito mal educados e tudo mais. E aí a hora que eu chamei esses dois que poderiam fazer o que eles bem entendessem, que eles têm toda a moral do mundo, eles chegaram pontualmente, foram hiper educados, hiper humildes, entendeu? Então ali eu falei, olha só, esses são os verdadeiros grandes mesmo. Ainda bem que os outros não foram, porque eu acredito muito em energia, sabia, Murilo? Verdade. Assim, você vê que Elias Neto tem uma energia tão boa. Sim. O próprio Pescuma também sorriu o tempo inteiro. Aí Exatamente. você sorri quando vê ele sorrindo. Cara, eu adorei esses São episódios. contagiantes os dois, né? São. A gente está prestes a fazer o episódio número 100. Sim. E aí eu não tenho gravado mais tanto por causa dessa demanda dos meus clientes e eu também estou um pouquinho cansado, né? Imagino. Então, você tá na frente da câmera meio cansado, meio desanimado, não é fácil, né?
apresentando, né? Aqui hoje eu tô super de boa, né? Tô tranquilo hoje. A gente vai lá fazer o episódio sem te entrevistando para você fazer uma retrospectiva do zero até o final. Para ser um marco para você falar sobre o seu próprio podcast. Sim, se não fosse essa freada que eu dei agora, a gente já tá no episódio 110, 120, alguma coisa assim. E aí eu tô vendo para levar uma personalidade dessas de volta lá no episódio número 100, para comemorar, né? Até o Elias, próprio Elias Neto. Ou os dois juntos. Sim. Já estou fazendo um contato, assim. E qual foi o tema mais difícil que você abordou? Você lembra de algo assim que te... Né, às vezes a gente fica assim, por exemplo, eu faço parte de alguns grupos que são pessoas que são a favor do uso do celular em sala de aula. E eu entrevistei um professor que era contra o uso do celular. O argumento dele é bem interessante, né? Mas são temas polêmicos, porque divide a classe da educação. Sim. Tem professores que querem trabalhar com celular na sala de aula. E tem professores que acham errado, que nem use no intervalo, que não use nem no recreio. Então, você teve algum tema difícil de abordar? Eu tive temas difíceis de abordar, mas não pela minha posição, alguma coisa do tipo. Eu já tive inclusive a Bia, que é a nossa apresentadora de um programa lá, que é minha cliente hoje, né? Minha parceira. Ela sofre de um problema muito grave. Ela foi casada com um sul-africano, ela morou na África do Sul, teve uma filha lá, e após o casamento o homem se transformou e ela passou a sofrer violência doméstica, das mais pesadas, a ponto de tentativa de feminicídio. E ela tentou a guarda da filha dela para vir embora. E aí ela descobriu, inclusive é bom que as mulheres saibam que quando ela tem um filho fora do país dela, depois ela não consegue a guarda. A guarda ficou para ele, por ele ser sul-africano e a filha ter nascido lá. Então ela não tem a guarda da filha, a filha vive com um homem que é violento, né? E tanto que tentou matar ela, né? Sim. Olha só, um assunto... bem mesmo. Bem pesado. E ela vem numa luta ferrenha aí, morando aqui no Brasil. Imagina como que fica o coração dela como uma mãe, né? Tendo que se afastar dessa filha, né? Tentando por todas as vias, com o Itamaraty, com a diplomacia, com políticos, ela não dorme, ela é incansável. O que uma mãe não faz pelo filho, né? Então a história dela é uma história, ela conta lá, ela dá detalhes das coisas que ela passou. É um negócio que te emociona, assim, te dá raiva. No meu caso, você vai sentindo raiva e Até você... porque você é um cara sensível, né? Absorve. Isso, aí durante a apresentação você não pode se deixar isso afetar, né? Você tem que tentar ser, nesse momento, embora seja um podcast, seja um bate-papo, mas em algum momento você tem que ser técnico ali para não deixar se levar por alguma emoção, né? Mas o dela, eu até recomendo que as pessoas saibam dessa história, procurem lá, a Bia. É uma história muito pesada, e essa mulher é uma guerreira que ela teve, o homem, além do que ela passou lá, ele vendeu os bens dela, ficou com os bens dela, ela teve que voltar para o Brasil e se reconstruir aqui. Exatamente. E ela tem mais de 50 anos, super capaz, super profissional, ainda está sofrendo as dificuldades do etarismo ainda, né? Por causa da idade. Por conta da idade em um Brasil que é extremamente etarista. Exatamente. Então ela está nessa batalha. Não quero interferir aqui no seu programa, mas é uma pessoa muito interessante também para você entrevistar, porque ela tem um podcast. Já está convidada a Bia. E ela tem uma forma maravilhosa de conduzir entrevistas. Também. Ela recebeu um deputado, Inclusive, ela virou uma colaboradora também do nosso do Centralcast, porque como ela é da imprensa, ela trabalhou com o saudoso Lino Rossi, que foi um grande jornalista daqui. Ele foi, acho que chegou até a ser senador, deputado, alguma coisa assim. Um cara grande. Isso. E ela tem acesso a todo mundo, assim, né? Político, então, tanto que ela levou as maiores personalidades, já foram pro programa dela, que só tem 2 meses de... O programa dela só tem 2 meses. Nossa, ela tem uma forma perfeita de conduzir. A voz, né? A voz também, né? Então, ela só não tá gravando agora que ela quebrou o pé. E aí, ela mora na Chapada. Bia, tô com saudade de você. Em breve você vai estar aqui.
E também ela me dá bastante trabalho também. Ah, que bacana. Porque a mulher é um furacão, ela chega lá com 1000 ideias, tal, assim. Mas eu achei legal ter uma pessoa como ela. E ela contribui também quando eu quero entrevistar alguém. Ela virou uma espécie de assessora de imprensa nossa ali, uma produtora também. Ela São pessoas chaves, né? São as pessoas que andam ao nosso redor, que abrem as portas pra gente também, né? Por isso que eu falo que a chave, Exatamente. ela abre tudo, né? Eu não usava esse termo, vou passar a usar. São pessoas chaves. Eu passei a ter pessoas chaves ali. Pessoas que eu entrevistei e elas têm esse mesmo senso, vamos dizer assim, que a gente gera um senso de comunidade. O senso de comunidade é muito importante. Então eu tenho amigos como é a Bia, como é o Túlio, por exemplo, que é do marketing do Bateras Beat, que ele está com o radar ligado sempre para oportunidades e como ligar esses pontinhos, entendeu? Entendi. Então, isso que eu falei para você aqui, ó, traz a Bia. É alguém também que é legal para você fazer conexão, Sim. entendeu? Então, eu tô com o meu radar ligado sempre querendo promover um bem maior, que não é só diretamente comigo. Então, se você, por exemplo, tem alguma coisa que, pô, eu não sei fazer isso, mas eu sei quem faça. Eu vou tentar fazer essa ponte, né? Então eu falo ali que o Central Cast ele virou uma central de que unir, conecta. que conecta, exatamente. Você é um cara que conecta e que arrasta pessoas, né? Exatamente. Então várias pessoas chaves eu quero ali comigo. Você é uma pessoa chave. Nosso amigo também é uma... Delvan chave. Delvan, se não fosse Delvan, não tinha esse podcast, não. Exatamente. Ele disse, vamos começar. Ele mandou uma mensagem, vai começar quando? E essa pequena palavra é que leva a gente pro alto, sabe? Exatamente. E aí eu falei, eu não tenho nada, cara. Ele trouxe as câmeras dele, trouxe o microfone dele. Aí a gente gravou o primeiro, que era ele me entrevistando. Aí quando a gente viu que o negócio estava bom, o pessoal elogiava, Delvan tem uma voz lindíssima, né? Ele já foi radialista também. E aí deu. Aí a gente tá aí caminhando. Só não temos patrocínio. Eu não sei se tem que ter 1000 inscritos. Como é que funciona o patrocínio? Olha, ele vai depender muito, né? As empresas que são bem conectadas, depende do marketing da empresa, né? E o quão humanizado é esse marketing, né? Sim. A empresa, o Bateras Beat, ele me patrocina porque dá para ver que foi mais um gesto de fé do que olhar os meus números, entendeu? Sim. Então ali eles foram humanizados assim a ponto, não, eu quero apoiar esse projeto. Ele está querendo mais apoiar o projeto do que ter visibilidade, entendeu? Então... Humano mesmo, né? É totalmente mais humanizado. Os meus patrocinadores são mais assim, dessa maneira. E eu acho que quem está começando, ele tem que conseguir mais esses aí. Porque eu já fui em alguns que eles perguntaram assim, mas quantas visualizações você tem? Porque ele quer em troca de... Aí já me quebrou. Ele não está errado, ele está sendo totalmente técnico, né? Mas para quem está começando, se você conseguir um patrocinador assim, ele está muito mais apoiando, mais um gesto de fé do que... Então não é pelos seus números, é porque ele apoia um projeto, né? Então, infelizmente essa parte é uma parte difícil. Eu não sei te dizer uma receita de como fazer. Sim. Mas vai acontecer, né? Eu acho que um dia... Sim, eu estou agora me sentindo mais habilitado depois de 2 anos do Centralcast. Então a gente, vamos dizer assim, tem um grande portfólio para mostrar. Não temos números muito relevantes, né, muito expressivos, vamos dizer assim. Mas a gente tem um portfólio muito rico. Então eu estou criando agora, junto com o meu amigo Marco Túlio, uma estratégia que a partir do ano que vem eu vou agora voltar a botar fichas de novo no meu podcast, no Centralcast. Como eu digo, modéstia à parte, eu acho que a gente tem um conteúdo muito bacana. Sim. E a gente vai mirar alguns patrocinadores grandes, mas mostrando um projeto, né? Então a gente vai com números. Eu criei uma estratégia de ter uma porcentagem, por exemplo, da cota do patrocinador. Já estou dando uma dica de negócio para as pessoas aqui, aí né? Consultoria, hein, já gente? É uma consultoria. Eu criei ali um modelo de que uma porcentagem da cota do patrocinador já é condicionada a impulsionamento. Já é condicionada, sei lá. O cara vai dar R$5.000 para você, ter lá 30% condicionada a impulsionamento. Por quê? Porque o patrocinador, se ele quer visibilidade, com aqueles 30% vai gerar um mínimo de visibilidade satisfatória para ele, né? Sim. Não é um dinheiro que ele vai e
a marca dele vai lá e ele vai sumir, né? Então eu criei essa estratégia que a gente vai agora com números, com gráficos, eu não sou dessa área, né? Que aí eu tô com esse meu amigo, o Marco Túlio, que a gente vai desenvolver essa ferramenta agora e a gente vai bater nas portas de algumas empresas grandes aí para conseguir isso daí. Com fé em Deus, vocês vão chegar lá. Mas não tem jeito, é o tempo. Você tem que resistir. O começo é uma resistência mesmo. Eu ficava às vezes emburrado, nossa, ninguém olha para mim, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém tá nem aí pro nosso trabalho. Mas é depois que o tempo vai passando, você vê que não tem analogia melhor do que o plantio e esperar vir florescer, entendeu? Então, o primeiro ano é aguar, para você vir colher, né? E aí depois com as conexões que a gente fez também, né? Eu me sinto muito mais habilitado com as pessoas chaves que a gente tem. É tudo, vamos dizer assim, tudo muito conectado. Eu sei que ano que vem eu vou entrevistar pessoas mais relevantes. Isso daí já está no projeto para eu mostrar para o patrocinador, olha, esse ano nós vamos entrevistar pessoas desse nível de relevância. Quer participar? Então, né, a conversa vai ser mais ou menos isso, né? Sim. A gente está colocando no papel, fazendo uma curadoria de empresas também que combinam com o nosso perfil também, né? Então, por exemplo, você é educação, né? Então você vai o quê? Sei lá, uma escola de idiomas. Que mais que seria? Eu acho que papelaria também, né? Professor, também. Ele compra muita coisa de papelaria. Uma empresa de informática. Ou então de empresa que tem aplicativos para educação também. Exatamente. Né? Então você entender também o perfil que você tá e bater. Mas eu falo para todo mundo, mira alto. E se às vezes não acerta no de cima, acerta no de baixo. Que né? ainda tá alto, né? Que ainda tá alto. Mas eu tive uma convidada que ela trouxe uma caneta Bic. Ela disse, Bic, patrocina o Portal de Beats, Sim. né? Ainda tem essas marcas que a gente nem imagina, mas que patrocina assim. Sim, sim. E amigos também, gente. Amigos também podem ser apoiadores também, né? Sim. Outro mecanismo que eu vou começar também a trabalhar isso daí agora, eu vou tirar minhas férias só para projetar isso agora no final do ano, né? As festas aí. Criar o clube de membros do nosso podcast, né? Legal. Que aí com um valor, que a gente vai escolher um valor baixo ali, que a pessoa vai poder participar ativamente, sugerir pautas, quem sabe se ela quiser ser entrevistada, participar de uma entrevista, e ainda ela vai estar concorrendo a prêmios, né? Prêmios, brindes que a gente vai, canecas, Bacana. adesivos, camisetas. São formas de engajar, né, as pessoas. Isso. E aí aquilo, gerar um senso de comunidade. É isso que a gente tem que fazer em torno de um podcast, entendeu? Que eu vim entender há pouco tempo, né? Você tem que gerar um senso de comunidade. Interessante. O Bateras Beat, esse patrocinador, eles estão envolvidos em tudo, assim, em Cuiabá. E aí eu percebi que eles criaram esse senso de comunidade. Tem pais de alunos, professores, amigos de professores, que são os outros músicos que tocam com esses professores na noite, que naturalmente se toca na noite, está envolvido com bares, e aí os bares estão envolvidos nisso daí, vai criando um senso de comunidade, entendeu? Entendi. E é tudo o quê? Através do quê? Da comunicação, né? É um negócio, é um efeito cascata, sei lá, um efeito que vai se desdobrando, que a gente só tem que estimular ele, né? E aproveitar esse poder da comunicação aqui de Manuel Castells. E vamos falar um pouquinho sobre seu trabalho de guitarrista. Ah, sim. É uma forma de você desopilar, você toca na noite, tem show. Sim, eu tô vamos dizer assim, guitarristicamente falando, não, vamos falar assim, como músico, né? A gente está escolheu uma vertente mais difícil, que é fazer rock em Cuiabá. Entendi. Que é o lugar do sertanejo, né, Murilo? Fazer rock em Cuiabá é um ato de resistência. Vocês são revolucionários. Exatamente. E ainda fazendo rock autoral, que são músicas próprias, né? Sim. Ocasionalmente a gente toca umas covers, assim. Tem alguma música de vocês disponível em algum canal pra gente dar uma olhadinha? Estamos no Spotify. E tem o nosso primeiro clipe, que é a música Coração Selvagem, que está no YouTube. Pode procurar lá, Senhor Infame. Que Coração nome bacana. Selvagem. É o nome da banda? É o nome da Gostou, banda. Delvan? Senhor Infame. A banda já tem 15 anos.
Eu acho que é isso. Eu parei de contar quando eu tava há 10 anos na banda. Nem parece que foi ontem que eu entrei na banda. E uma boa parte da carreira da banda foi, vamos dizer, os 10 primeiros anos ali, mais ou menos, 10, 12 anos, foi de uma maneira mais hobby, né? Mas pandemia também chacoalhou a galera, decidimos ser um pouquinho mais profissionais e levar mais a sério. E o fato de ser uma banda que já tem essa idade fez o nosso nome ficar um pouquinho mais forte, mas isso não quer dizer que a gente tem mais espaço para tocar, é tudo ainda muito mais difícil. Imagina. É 5, 6 shows no ano, 5, 6 shows no ano, e um ato de resistência. Eu falo que Cuiabá é um grande deserto e um lugar ou outro que a gente toca são os oásis, que a gente tem a oportunidade, né? Sim. Então a gente está agora prestes a lançar um novo single, né? Uma música que chama Cidade Desalento, que é uma música que fala de Cuiabá, do nosso calor, mas fala bem e critica ao mesmo tempo, né? É a primeira vez que a gente está trabalhando com um produtor de fora. A gente fez a captação aqui no CI Studio com o Carlos Inácio, que é um produtor musical da região, que também é um professor, por exemplo, no Bateras Beat. Legal. Olha só como que é o network, né? Ele é professor no Bateras Beat, junto com o meu baterista, que é professor lá. Eles fizeram essa conexão, ele fez a captação da banda e a gente mandou para um produtor de fora de São Paulo, que é bem conceituado, chama Nando Vieira. Ele produziu várias bandas aí, de nível internacional. E aí ele está produzindo o nosso material lá, mixando. Em breve vai estar aí nas plataformas aí. E aí, vocês estão abertos para ir para São Paulo? Meu sonho. Eu sou talvez lá na banda, né, o que ainda tem o sonho mais alto, aquilo que eu falo de sei lá, se é coisa de grandeza, alguma coisa assim, mas eu sempre sonho lá. Sonhador, Murilo. Eu sou sonhador, assim, sabe? Eu sei que a gente, uma banda de 15 anos, a gente acumulou uma experiência e as nossas músicas são bem características, são modéstia à parte, bem fortes, assim, tem muita personalidade, sabe? Tanto que esse produtor que recebeu o nosso material lá, ele falou, caramba, mano, não sabia, porque ele tá no grande eixo, vamos dizer assim, ele também tá numa bolha, lembra aquilo que a gente falava de bolhas? Sim. Ele vê gente muito profissional, assim, ele já tá até cansado de ver o mesmo nível profissional e os mesmos estilos, né? Ele falou, cara, eu tenho áudio, guardei esse áudio. Ele falou, cara, vocês têm que fazer uma música desse tipo aqui, cada 60 dias vocês têm que lançar uma música desse tipo aqui, é muito, tem que construir uma oportunidade para vocês virem para cá. E aí eu já na hora, né? Já comecei a sonhar, né? Mas sonhar mas, assim, é aí, isso que é bom. E tem as dificuldades da realidade dos integrantes também. Todos têm emprego aqui, que amarra aqui, como que faz para levar lá para São Paulo? Verdade. Tem que ser uma ocasião super bem aproveitada. Então, tipo assim, a gente vai para lá para gravar, já aproveita para fazer 1 ou 2 shows, fazer network. Não dá para ir lá, é luxo ir lá fazer só uma coisa e voltar, né? Sim. Então, pro ano que vem, né, eu tô disposto a, em várias vertentes, subir o nível, assim, subir o sarrafo, igual eu falei no meu podcast, na banda. A gente vai, pelo menos onde eu tiver à frente, assim, dar esse gás, né? Botar mais fichas, né? Murilo, tudo que você colocar as mãos vai dar certo. Você é criativo, você é cheio de ideias, você já deu consultoria aqui de podcast, imagina. Você é professor de criação de podcast, você é produtor cultural. Tudo que você colocar a mão vai dar certo. Eu só tenho, assim, a desejar todo o sucesso do mundo para você, que você merece. E a gente está caminhando para o finalmente. Eu queria ficar aqui até amanhã de manhã, Delvan. Delvan, suas últimas palavras. Caramba, isso foi uma aula, né? Eu achei bem interessante. E pra você que é da música, né? Delvan só ficava lá assim, ó. A gente tem que falar, né? Queria falar mais com o Delvan sobre música, entender mais. Exatamente. Quando vão músicos lá, depois eu vou recomendar alguns pra você assistir. Aí é onde eu tô em casa mesmo. Aí tem programa de 2 horas lá, por exemplo. Imagina. Entendeu? Quando fala de música, eu acho que é a área que eu tô mais à vontade. Você gosta da música. Sim, com certeza. Pô, é muito legal. Isso dá mais gás também pra gente, né? Que foi uma aula que a gente começou, né, devagarzinho e viu como que são as dificuldades de montar, de se gravar, de fazer. Ver que tem pessoas que estão na batalha aí, que estão empreendendo nisso, né? E ver que não estamos sozinhos, vamos dizer assim, né? Tipo, tem gente que gerando conteúdo aqui em Cuiabá tem gente gerando conteúdo de qualidade,
tanto no ramo do podcast, na geração de conteúdo, e agora também na música também, uma surpresa, os caras 15 anos tocando, cara, que coisa boa, né? Que nem você falou, é um deserto aqui, né? E está aí perseverando, né? Sim, e você também. Muito interessante. Desculpa te interromper, olha aí, eu dando uma de apresentador aqui. Ah, mas você aqui é dono de tudo. Você vê, você tem conhecimento na música e 15 anos aí você já tinha ouvido falar da gente? Pior que não, cara. Não, então você vê como que o negócio aqui é difícil, né? Então a gente tá cortando mato. Não é fácil, cara. A gente mais paga pra tocar do que recebe, né? Delvan, desculpa, Delvan, fale. E agradecer pela aula, né? Imagina. Depois eu pegar umas dicas com ele também. Muito bom. Tô à disposição e pegando o gancho no que você falou, né? Quando você sabe que tem mais pessoas que estão na luta parecida, né? É igual uma rede de apoio, né? Eu, cara, quando eu comecei, eu não conhecia ninguém. Eu me senti tão sozinho nesse E você é corajoso também, tá vendo? Tem gente que não iria, tipo assim. Aí eu conheci um cara, é importante dar o crédito pra ele também é produtor. É o Douglas Remonato, ele é filósofo. Também é uma pessoa muito interessante pra mim no seu podcast. Adoro filósofos. Nossa, o dele foi umas 3 horas quando eu fui lá. Muito inteligente, eu me sentia burro, assim, total, assim, porque ele é muito inteligente, o Douglas. Ele foi músico também, e ele tem um estúdio de podcast também. E ele foi o meu grande ponto de apoio, assim, eu procurei ele no começo para alugar a estrutura dele, e eu não tinha condições, mas ele foi quase que um mentor meu, assim, me ensinando, sabe? Não teve nenhuma vaidade, assim, de me ver como um concorrente, alguma coisa do tipo. Ele me ensinou, nossa, das partes técnicas, assim, sabe? Eu mandava áudios para ele, assim, desesperado. Como que eu faço tal coisa no começo? Como que eu faço a câmera funcionar, assim, assado? E ele foi sempre muito paciente, foi um grande parceiro. Faz, inclusive, um tempo que a gente não troca uma ideia. Mas você lembra dele sempre. Sim. Ele é uma pessoa-chave, né? Foi uma pessoa-chave. E tive a oportunidade de entrevistar. E ele também me trouxe várias outras pessoas, assim. E é um cara legal pra vir aqui no seu, que é um cara super inteligente. Já tá convidado. Nossa, eu tenho um monte de gente pra trazer pra você aí. Você é show. Se precisar. Obrigada demais. Tô muito feliz, né? Tava animadíssima pra você vir. Conheci muita coisa, aprendi muita coisa. E agradecer demais pela sua presença. Eu que agradeço, me sinto lisonjeado. Igual eu falei pra vocês, não é nada fácil, né? Às vezes a gente se sente um pouquinho desestimulado pelas dificuldades que a gente tem, né? E aí quando também reconheci vocês aqui na luta, é aquela coisa, eu senti um pouquinho mais fortalecido, porque é uma rede que se expande, que aumenta, a gente sabe que tem pessoas que a gente pode dividir, sim, né? Dividir informação, dividir experiências. Então eu espero também ter contribuído e eu já vou pedir para vocês aí, ó, movimentinho assim, dedinho no like, no portal de Beats. Se inscreve, compartilha e se quiser conhecer o nosso material também, o nosso trabalho. Centralcast. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite. Chaves na mão, é hora de entrar no portal de